Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Orientado a Objetos, também vulgarmente conhecido como Projeto de Sistemas. Então hoje eu vim falar rapidamente o que vocês vão aprender nesses curtos vídeos que eu vou tentar lançar durante o curso, tá certo? E disponibilizar alguns materiais, algumas formas de exercitar. Então a gente vai tentar gravar alguns videozinhos onde eu sempre vou puxar a sardinha para a gente tentar exercitar, sempre puxando um pouco para a realidade, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora o que a gente vai aprender durante esses cursos, né? Se eu posso chamar assim, dentro dos meus vídeos. Então, o que nós vamos aprender no curso? Em primeiro lugar, se você acha que isso aqui vai ser um cursinho de ler slide e ficar usando solução que a gente vê no livro, não, isso não é verdade. A gente vai usar esse tipo de material para poder ajudar e complementar em tudo que for possível. Agora, isso é uma referência para que a gente possa ter o quê? Uma base para poder aí sim exercitar, tá certo? Então, de novo, eu sempre vou tentar puxar para algum exemplo ou alguma coisa. É claro que às vezes a gente acaba usando a solução do slide ou do exercício do livro para poder ajudar a gente a exemplificar, certo? Mas vocês vão ver que eu vou tentar sempre fazer uma abordagem mais prática, tentar praticar com vocês, seja o raciocínio da análise, da modelagem e, finalmente, o raciocínio do projeto, que é onde a gente quer chegar, certo? Então, beleza. Então, o que a gente vai ver no nosso curso lá? Em primeiro lugar, a gente vai entender um pouquinho do que são os requisitos, como a gente vai representar e quais são as categorias e tipos de requisitos, né? O requisito funcional, o requisito não funcional, é um requisito do usuário, um requisito do sistema. A gente vai tentar entender de forma bem objetiva para que é que serve cada coisa. Então, eu vou comentar rapidamente com vocês, como se fosse uma revisão lá daquela disciplina que você pode ter assistido, né, de modelagem ou análise orientada a objeto, em que a gente está interessado em entender o que tem que ser feito para o sistema. Então, de forma bem pragmática, eu vou tentar falar o que, olha, requisitos são isso, esses são os tipos, essas são as categorias, e o mais importante é que a gente saiba escrever esse tipo de coisa dessa forma, para que a gente consiga, enfim, chegar lá a um projeto coeso com o que o mundo real espera, né? Ou melhor, a gente vai tentar adequar o sistema de software à realidade, à necessidade de quem está querendo ou quem está comprando o sistema, certo? Tem outras categorias que eu também vou falar, que são mais específicas de metodologias de software, certo? Só para não passar batido. E aí a gente vai começar a falar de representação de requisito por caso de uso. Felipe, por que caso de uso? Simples, porque se a gente quer depois falar de caso de teste, automatização de teste, fica muito mais fácil de escrever caso de uso, tá certo? Ah, mas eu posso chegar e escrever um caso de uso em forma de rascunho, a gente vai ver o que é isso, e depois sair implementando e testando? Você pode. Agora, do ponto de vista do projeto, você vai ter um pouco mais de dificuldade do que a forma que eu vou ensinar para você. Ah, mas eu trabalho com metodologia ágil, eu não posso usar caso de uso. Não, você pode usar caso de uso, certo? Inclusive, os requisitos funcionais que você vai escrever em forma de textos curtos ou textos até moderadamente longos, que a gente chama de histórias ou coloca nos post-its, que a gente vai poder depois transcrever para um caso de uso de forma mais detalhada. De novo, sempre focando em chegar em um projeto que tenha uma qualidade. E aí a qualidade vai ser garantida pelos testes, certo? Talvez eu não consiga falar tanto de teste automatizado, né, ou de teste, mas eu sempre que puder vou tentar mostrar para que a gente fala tanto em casos de uso e coisas do gênero. Em seguida, a gente vai falar do quê? Os conceitos básicos da análise e do projeto orientado a objeto. Então, é claro, se eu quero fazer o projeto, eu tenho que entender o quê? O que tem que ser feito. Então, a gente fala que o início do projeto, né, ou a parte anterior, que eu chamo de análise, né, algumas pessoas chamam de elicitação de requisito e análise, ou modelagem inicial do sistema, tá certo? Então, a gente vai tentar ver quais são os elementos que vão ser gerados nessa etapa que vão ser úteis para a gente efetivamente fazer um projeto bacana, né? Um projeto focado, que tenha todas as características dos catálogos que a gente quer aprender durante esse curso. Bom, então a gente vai aprender o que é um modelo de domínio, né? Como que a gente faz e tentar entender por que ele é tão importante. Depois a gente vai partir para o diagrama de sequência de sistema, que é, na verdade, um macete que a gente usa para
começar a estruturar o nosso projeto. É muito mais fácil a gente descrever tudo que tem que ser feito em DSS. É claro, em momento algum, eu estou dizendo que o DSS tem que ser feito por completo no início. Tá? Eles podem ser inicialmente mapeados, quais são os DSS que vão ser feitos. Você vai realizar um projeto, né, imaginando que você está na metodologia ágil. Você não vai fazer todos os casos de uso, não, todos os requisitos ao mesmo tempo. Você começa com o requisito, mapeia todos os cenários possíveis, observa, mapear os cenários possíveis significa foco durante a implementação, significa refatoração focada também, porque você vai poder pegar um cenário, refatorar para uma solução, né? E a gente fala um pouquinho melhor depois sobre isso, certo? O mais importante, os cenários, a gente pode depois fazer o quê? Algum tipo de inspeção para ver se a gente deixou passar batido. A inspeção não necessita do código pronto, tá certo? Então, a ideia é ter o cenário para poder efetivamente entender o que tem que ser implementado. Para aí, quando você pegar um cenário e for decidir quais são as decisões de projeto a serem tomadas, você está focado ali naquele cenário e não em variantes daquele cenário, em exceções daquele cenário. Isso são coisas que são resolvidas em outros cenários, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um contrato de operação, né? Para que serve o contrato de operação, de forma bem rápida, bem superficial, só para que a gente entenda que um diagrama de sequência gera o quê? Um conjunto de operações que provavelmente vão ser implementadas durante o seu projeto, mas que você tem que garantir que entendeu corretamente qual é a operação. Então, provavelmente você vai pegar as operações do DSS, vai fazer o quê? Vai escrever uma breve descrição e até anotar, né, quando foi feito e por quem foi falado isso, com quem foi conversado, para que você saiba aonde você está indo e se tiver que mudar, que aquilo foi feito assim, porque em algum momento foi acordado assim. Bom, aí, de novo, a gente já vai para a parte de diagrama de iteração OML, a gente vai aprender características novas da OML, que provavelmente você não viu no curso inicial de modelagem, ou se você viu, você não viu de forma a aplicar no projeto. No diagrama de classe OML, a gente vai ver algumas características que são, quando eu falo características, são elementos novos, tá bom? Que são utilizadas no projeto para descrever. Então, o objetivo é quando a gente fala o diagrama de iteração e o diagrama de classe, que a gente consiga entender aonde você quer chegar com esse sistema. E a gente está falando do projeto mesmo, né? O atributo, o método, vai precisar colocar o tipo, um tipo de retorno, uma exceção. Então, isso vai aparecer aonde? No diagrama de classe do projeto, há um diagrama OML que você tem que representar. Em seguida, aí a gente começa a fazer as coisas mais interessantes. A gente começa a falar o quê? Do padrão e dos princípios da programação orientada a objeto. Então, a gente já vai estar falando, efetivamente, de como realizar o projeto, o que você precisa saber para conseguir fazer um projeto. Primeiro, a gente vai discutir o que é uma responsabilidade, como se atribui uma responsabilidade, de forma bem ampla. Uma responsabilidade é algo que alguém faz ou conhece, e aí, se a gente está falando de implementar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, a gente está falando de qual é a classe, qual é o objeto, qual é a parte do sistema que vai efetivamente saber ou fazer determinada coisa para que depois a gente possa tomar dentro dessa decisão outras decisões de projeto tão importantes quanto. Então, são responsabilidades, o que deve ser, como elas devem ser atribuídas às classes, aos objetos, né? Como os objetos devem interagir entre si. Então, agora a gente vai começar a falar troca de mensagem, falar do diagrama de sequência, como é que a gente faz aquela linha horizontal, como os objetos aparecem no cenário, no caso de uso, né, para a gente não ficar perdido, a gente não tem que adivinhar. Então, a gente vai contar utilizando os padrões de projeto para realizar o projeto, decidindo de quem é a responsabilidade de quem. Vocês vão ver que a gente vai focar muito no conceito de responsabilidade, tá certo? Então, qual a classe que deve apresentar ou realizar uma responsabilidade? Eu acredito que realizar seja até melhor, né? Quem é que faz aquela coisa? Quem é que conhece aquela coisa? E aí a gente vai discutir um pouquinho o projeto guiado por responsabilidade. Por fim, a gente começa a discutir as soluções. Agora que eu já sei o que é responsabilidade, quem tem que fazer, quando tem que fazer, não é isso? Ou melhor, como tem que fazer, eu já posso discutir a forma como eu vou fazer. E a gente vai começar a discutir, por exemplo, por de baixo para cima ali na nossa lista dos slides, o que é
uma análise arquitetural. Então, como é que eu estruturo a minha aplicação? Eu não vou entrar nesse detalhe, não é foco dessa disciplina, mas pelo menos uma estrutura básica para a gente começar a fazer o projeto. Em seguida, a gente começa a falar dos catálogos de padrões, né? A gente vai falar dos dois mais conhecidos, que é o padrão GRASP e o GOF. Tá? Não vou entrar em muito detalhe neles, mas a base de tudo é o padrão GRASP. Então, se você quer falar que é um bom desenvolvedor, um bom projetista, não gosto dessa palavra, mas um cara que sabe programar muito bem orientado a objeto, você tem que saber o catálogo GRASP, que são conceitos que complementam os pilares da orientação a objeto que provavelmente você aprendeu na sua disciplina de orientação a objeto, certo? Catálogo GOF já é um pouco mais extenso, são soluções mais objetivas de problemas mais bem delineados, né? Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e saber para poder aplicar no futuro próximo. Então, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre mapeamento de código. Na verdade, quando eu falo por fim, eu vou tentar sempre, em algum momento, me basear em algum exemplo que eu possa codificar. Às vezes é do interesse que eu não codifique para vocês não misturarem as coisas. Então, provavelmente, quando eu estiver falando da análise, eu vou evitar um pouco essa parte de codificação. Mas depois, quando eu estiver falando do projeto, a gente já pode discutir alguma parte de codificação. Então, a disciplina é uma disciplina de codificação? Não, ela não é. Eu vou discutir soluções importantes e como a gente mapeia aquilo para código, certo? É claro que ainda existem outras coisas que não vão ser abordadas, mas o basicão a gente vai falar durante o curso. E aí, por fim, eu queria falar com vocês quais são as duas referências. Então, abstrai, não é a escolinha, não é coisa de curso, de faculdade, que tem que ter livrinho. Quando a gente fala de estudar alguma coisa, é sempre bom a gente ter livros de referências, né? Então, fiz uma pilha de livros aqui para mostrar para vocês, né? De baixo para cima aqui, refatoração por padrões, são boas leituras, tá bom? A gente fala dos padrões de projeto, os dois livros que eu vou acabar utilizando muito, então vocês vão ver muitos exemplos e muitas referências desses livros. Eles são uma boa leitura para quem está tentando aprender um projeto. Primeiro deixa eu pegar o que eu coloquei na ordem aqui, utilizando padrões UML. Então, deixa eu voltar a telinha aqui só para mostrar para vocês. Do Craig Lerman, tá certo? Ele está na terceira edição, é um livro que vocês vão ver que é bem grosso, que aborda tudo, né? Ele tenta botar muito exemplo. Na verdade, ele sempre lida com 2 exemplos, é por isso que esse livro é grosso. Mas ele é uma boa referência para você ver a aplicação de catálogos e, inclusive, discussões de projeto interessantes, certo? Ele fala um pouquinho da parte de análise também, mas ele tem as discussões de projeto muito interessantes. E é muito objetivo do ponto de vista de aprender, né? Esse outro livro aqui, Padrão de Projeto, por exemplo, ele já é mais catálogo, né? Então, eu vou evitar de falar um pouquinho sobre isso, mas para que vocês saibam que existem esses livros. E esse daqui, que é o Princípio de Análise e Projeto de Sistemas UML, tá? O professor Eduardo Bezerra, que é do Cefet do Rio de Janeiro. Ele é um livro muito bom para quem está começando essa área de desenvolvimento de sistemas, né? Não é só desenvolvimento, programação, né? Mas é você querer saber fazer licitação de requisito, fazer do início ao fim, né? Desde um problema do mundo real até um sistema em que você consiga literalmente falar que foi um bom desenvolvimento de forma profissional. Então, aqui ele vai abordar um pouco mais a parte de análise, mas ele também fala de forma bem objetiva do mapeamento para código, ele fala também de alguns padrões de análise e ele comenta também algumas discussões sobre o projeto. Então, é um livro bacana, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de comprar, né, comprem esse livro, não é um livro caro, já está na terceira edição. E esse daqui, se vocês tiverem a oportunidade de ter, né, você quer ser um bom projetista, um bom arquiteto, né, um bom gerente, então, levando em consideração que o gerente quer saber o que está acontecendo na sua equipe, né, não ser só apenas um administrador. Ele também é uma boa referência. Os outros livros ficam aí de curiosidade, são livros bem legais, é uma leitura bem legal, mas não é tão essencial assim para aprender. Claro que depois de um tempo você busca esses livros para poder o quê? Aprender um pouquinho mais, que é sempre bom. Então vocês vão notar o quê?
A maioria desses livros que eu falei tem alguém envolvido lá no Gang of Four, os pais da UML. A galerinha que estava lá no começo do boom da engenharia de software, né, da profissionalização do desenvolvimento de software. É aquela galera que estava interessada em fazer um método que fosse a solução para o problema das empresas de software naquela época, porque eles sabiam que, sendo dono do método, eles iam ganhar muito dinheiro, né? Então, acabou que isso daí foi gerando uma porção de metodologias, e aí isso daí foi criando várias metodologias, né? OMT, Objectory, e aí isso tudo foi compilado lá em um negócio chamado modelagem, linguagem de modelagem universal, OML, que a gente vai ver e trabalhar um pouquinho aqui no curso. Um pouquinho não, né? Poucão. Então, sejam bem-vindos novamente. Prometo a vocês que a gente vai ter bastante material. Eu vou tentar garantir que seja curto, né? Para que seja objetivo, vocês consigam assistir, não durmam. E eu fico aí esperando o feedback de vocês. Por favor, comentem e me deem algum tipo de sugestão se vocês acham que ficou faltando alguma coisa, se vocês gostariam que eu discutisse alguma coisa dentro desse assunto. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.